cabelo tá aqui. Lindo. Mentira, que ela falou que o cabelo dela tava feio. Bom, gente, tudo bem com vocês? Kelly Arruda, para quem não me conhece aqui, e esse é o papo nosso de cada dia aqui no canal Crente. E bom, a gente começa esse quadro com uma pessoa que para mim não poderia ser diferente. Tinha que começar com ela, que é minha irmã de infância. É a irmã do coração, né? E o que a gente leva pro coração, a gente leva pra vida, né, gente? E é a minha irmã de infância. Eu vou deixar para ela se apresentar para vocês, mas eu já quero pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem, coloquem o comentário de vocês e bem-vindos, muito bem-vindos a esse canal, bem-vindos a esse espaço que é de todos nós. Bom, a gente está aqui num local muito legal que é o Parque de Madureira. Eu vim passear com a Sarinha aqui no Rio, na casa dela, né? E ela trouxe a gente aqui para o Parque de Madureira, que é um local lindo. E eu falei, gente, é propício, é um ambiente muito legal para a gente falar, para a gente bater esse papo. Qual é o objetivo desse quadro? Bom, o objetivo desse quadro é a gente falar sobre coisas que tem a ver com o nosso dia a dia. E isso, gente, a gente vai falar de fé, a gente vai falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente acredita, a gente vai bater um papo aqui descontraído e sem nada daquilo, sem nada muito roteirizado e sem nada muito, é claro, né, gente, que eu tenho minha cola aqui, mas é sem nada muito roteirizado e sem nada muito, assim, cheio de coisas combinadas, de coisas que, é o que o povo quer ouvir, não, é o que tá no nosso coração pra gente falar. Então, antes da gente começar, eu quero que ela se apresente pra vocês, né, quem és tu, pessoa? Quem sou eu? Eu sou Ana Paula, uma mulher que sonha e que ama sonhar, que tem aprendido a sonhar. Sonhar sonhos meus, mas direcionados por Deus. Sou esposa de um marido lindo. Ai, ai. Ronaldo. Mãe de 2 meninos lindíssimos, fofíssimos, que me enlouquecem e me fazem ter muita razão. A gente vai falar aqui hoje sobre maternidade também, tá, gente? Nicolas e João Lucas. Sou profissional da educação. E aí, assim, né, a gente faz um pouquinho de muitas coisas. E gosto muito da educação, da saúde também, né? É, porque além de tudo ela é psicanalista. Educação e saúde, então tá tudo junto e misturado, até porque a gente não é caixinha, né, gente? Quando a gente entende isso, a gente aprende isso, Verdade. A gente vê que, na verdade, essas divisões, elas só servem só para dificultar a vida. Que a gente tá bem tudo junto e misturado mesmo. E sou amiga, irmã. A gente foi separada, na verdade, a gente é gêmea, entendeu? A gente foi separada da maternidade. E a gente nascemos em dias diferentes, assim, anos diferentes, mas a gente já é. Eu costumo dizer para os meus irmãos de fé, né, para o povo do céu, como eu costumo chamar vocês aqui, que nós temos o mesmo sangue, nós fomos comprados pelo mesmo sangue, então nós temos o mesmo sangue sobre nós, não tem como ser diferente. Verdade. Mas vamos começar aqui com uma pergunta que eu acho que não pode faltar nesse quadro, que é: o que é ser crente para você? O que é ser crente? Isso me faz lembrar muito, 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 né? Algo que eu ouvi há 2 dias atrás. Ser crente ou discípulo? E aí, Qual a diferença, né, de ser crente para ser discípulo? Exatamente. Assim, todo crente é discípulo? Todo discípulo é crente? Será? E quando a gente fala crente, rapidinho, né? Quando a gente fala crente, eu falo que nesse canal aqui a gente fala crentez, que é aquela língua que esse povo do céu entende, né? Mas vamos lá, o que cabe? Então eu vou refazer a pergunta. O que cabe dentro do ser crente para você? Ser crente ser crente em quê? Tem isso também, né? Vamos lá, mas aí ser crente, é o crentez, tá? É o crentez. Não começa a dificultar meu canal, Então, meu programa, lá. não. Ser crente, então, a gente tem que ter um Senhor, né? Tem que ter Verdade. alguém que você serve, que você segue. Então, acho que o que cabe dentro de ser crente é você ter um Senhor e ter a quem seguir, né? Então, se você tem um Senhor e a quem seguir, você vai pautar sua vida em todas as dimensões, em todas as áreas, nesse Senhor, né? E seguir
os ensinamentos dele. Que é Cristo, né? Agora, é engraçado que muito crente fala assim, eu não sou crente, eu sou cristão. Gente, eu sou da igreja desde que eu nasci, eu já vou fazer 50 anos, eu sou da igreja desde que eu nasci. Então, eu sou crente, cara, enfim, né? Assim, é crente, cristão, a gente entende essa linguagem aí. A gente às vezes fala, não sou crente, crente até o diabo a gente usa esse jargão. Eu sou cristão. E cristão é, como meu filho diz, o pequeno Cristo. Mas essa semana é interessante, né? Às vezes a gente quer encher a boca assim, eu sou cristão. E aí a gente estava conversando ontem, né, Ana Paula? Ana Paula chegou da igreja dizendo que uma mensagem que foi falada na igreja dela... Começou, igreja, na verdade, justamente. Ela é da Igreja Nova Vida. Jacarepaguá. E aí a mensagem que o pastor falou, né, que ela chegou compartilhando, era justamente que antigamente ser cristão não era um status como é hoje para muita gente. Muita gente hoje usa o cristianismo como um status, tá? Mas não era isso. Era quase que um xingamento, né? Era uma ofensa. Era uma ofensa. Associado tipo assim, a Cristo. vai o cristão, né? Igual tipo, lá vai o... Igual infelizmente muita gente fala hoje, lá vai o macumbeiro. Usa a religião das pessoas para menosprezar as pessoas. Infelizmente isso acontece de todos os lados, tá, gente? Porque também fazem isso com quem é crente, né? Com quem é cristão, fazem isso com quem é umbandista, com quem é candomblessista, com quem é espírita, com todo mundo. E aqui, na verdade, a gente não está falando exatamente de uma religião ou outra, a gente está aqui falando da nossa, né? Mas eu acho que é importante a gente abrir esse parênteses para falar de como é importante esse respeito mútuo. E o cuidado, né? O cuidado com o outro, com né? a palavra. Sim. Né? Do quanto ela atinge, a gente às vezes não tem essa dimensão de onde ela chega. Gente, olha o trem passando, peraí. E assim, é importante a gente falar essa questão do respeito, até dentro da questão das religiões. Por quê? Porque não existe religião sem existir pessoas, sem existirem pessoas. A religião existe por causa das pessoas e as pessoas se identificam com religiões. Então, quando a gente desrespeita, na verdade, uma religião, a gente desrespeita uma pessoa. Diretamente. Né? E aqui, assim, esse canal, ele não tem de forma nenhuma a ideia de ser ecumênico. Nós não somos ecumênicos, nós somos cristãos e a gente fala daquilo que a gente acredita. Né? Mas isso não quer dizer que eu possa menosprezar o outro ou a religião do outro. Essa não é a ideia aqui. Porque o nosso Senhor Cristo jamais fez isso. Jamais fez e faria, né? Exatamente. E é isso aí. Mas vamos lá, pensando nessa questão, né, de ser cristã, de ser discípulo e tal, qual foi ou qual é o seu maior desafio sendo cristão? Eu acredito que o meu maior desafio sendo cristã hoje, né, nos dias atuais, eu costumo muito dizer assim, eu quero muito que eu exale Cristo sem eu precisar falar de Cristo. Na verdade, eu acho que o maior desafio para mim é que a minha vida, a minha casa, minha família, né, mas a minha vida seja refletindo Cristo. Olha, isso me lembra uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, eu era adolescente. E você deve lembrar também que ela falava assim, fale de Jesus, se preciso, use palavras. Porque a gente também, é uma outra frase, né, que a gente é a Bíblia que o mundo lê. Então nós precisamos ser aquelas pessoas que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam Cristo antes de verem a nós. É por isso que a palavra diz, não lembro agora se é Romanos, se você lembrar, você escreve aí, porque não estava planejado falar esse versículo, então realmente eu não pesquisei. Eu sou péssima enderecista de versículo. Que fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, seja lá o que você for fazer, que quando você fizer, que as pessoas olhem para você e antes de verem você, elas vejam Deus. A presença de Deus naquilo que você está fazendo, né? Que as pessoas olhem pra gente e falem assim, cara, essa pessoa é muito esquisita. Que coisa estranha, eu quero aquela esquisitice ali. Então, realmente é um grande desafio, né? Talvez seja o maior desafio. Não precisar falar, não, sou crente. Não, pô, é isso. É esquisito, tem alguma coisa, é diferente. E aí essa diferença não é normal. É Cristo. E nós não somos, né? Porque a Bíblia diz que as coisas de Deus ao homem natural parecem loucura, né? Mas assim, agora independente de fé, na sua vida, Ana Paula, qual foi o maior desafio que você já enfrentou na sua vida? Meu Deus, maior desafio, manter o amor de Cristo em alguns momentos
que você não quer amar. E que você tem a razão, que você tem o direito. E você tem que amar, você tem que liberar o perdão, você tem que sentir, né? E, né, a gente, na verdade, precisa sentir, a gente sente o perdão com Cristo, né? A minha vida é o perdão porque eu fui perdoada. Mas eu acho que é isso. De fato, assim, a gente, eu, né, no caso aqui, fazer o que eu sei que eu preciso fazer quando eu não tenho vontade de fazer. Porque eu sei que é, né? Isso. Porque é o correto e é o que vai trazer paz de alguma forma, tanto para minha vida quanto para a vida do outro. E de novo, né? É isso. O ser cristão não é de tempo, de situações, de oportunidade, de opção, né? É estilo de vida, é viver, né? Sendo. Então, acho que é isso. Agora, isso aí, assim, diz respeito também esse desafio à sua vida como mãe, porque, assim, gente, hoje, na verdade, se romantiza tudo. Se romantiza a obesidade, se romantiza a maternidade, se romantiza o trabalho forçado, assim, o trabalho árduo, né? O seu excesso de trabalho. Trabalhe enquanto eles dormem. Uma vírgula, né? Melhor você dormir, porque você amanhã vai estar descansada. Exatamente. Mas, enfim, isso é papo para outra, para outra coisa, para outro momento. Mas diz respeito a esse desafio de você amar e de ser aquilo que é necessário, enquanto na verdade às vezes não se quer ser, não tem vontade real de ser. Tem a ver com a maternidade, porque você é uma mãe muito, não vou dizer guerreira é Xana, né? Mas é muito raçuda, né? Você criou seus filhos aí sozinha por um tempo, tem toda essa questão, né? Que se você quiser abordar aqui você pode, mas não é que realmente seja necessário. Mas assim, e é uma coisa muito complicada você ser a mãe e exercer a função. Não tem como ser mãe e pai ao mesmo tempo, não, tá, gente? Cientificamente isso é impossível. Neurologicamente isso é impossível. Dentro da neurociência isso é impossível. Dentro da Bíblia isso é impossível. Existem funções diferentes, logo tem pessoas diferentes. Então, assim, é muito difícil a gente, né, você ser mãe e ter que, em alguns momentos, exercer o papel do pai, vamos dizer assim, compensar a ausência do pai, o papel do pai. Então, essa dificuldade toda, esse desafio, cabe também dentro da maternidade? Então, na verdade, isso é a maternidade, né? E aí, assim, você falou aí de não abordar, mas assim, não sei nem se de repente eu vou conseguir falar sem falar disso. Mas quando você fala de romantizar, na verdade a gente vem... essa é uma questão muito delicada, né? De romantizar tudo que ocorre na maternidade. E aí, em algum momento, se sente culpado, né? Se sente culpada porque, todo mundo vivencia dessa forma, é tão lindo, é tão, e você não está sentindo isso, então tem alguma coisa de errado com você. E aí, quando você traz, né, a questão do amor, justamente isso, né? Eu ouvi há pouco tempo atrás, né, que nós não precisamos de filhos. Eu falei, nossa, que loucura é essa? Né? Mas todo filho precisa de mãe, precisa de pai, né? E aí, então, talvez a gente tenha uma dificuldade quando a gente coloca as nossas expectativas, os nossos sonhos no filho. Então, o filho passa a ser, né? Eu lembro até de Abraão agora. Então, assim, o filho passa a ser, né, tudo aquilo que a gente quis, tudo aquilo que a gente vive em função de. E aí, a gente estava conversando também isso essa semana, né? Essa coisa da gente ter o tempo com o filho, tempo em família, tempo com o marido e meu tempo. Eu, Ana Paula e eu, né? E aí, então, quando a gente entra na questão da maternidade, a gente tem, eu acho que essa dificuldade maior por essa questão mesmo estrutural, cultural, né? De que para você ser excelente mãe, você tem que fazer isso, você não dorme, e aí você vira o quê? Porque zumbi. Quando eles acordarem, você precisa estar de pé, mamãe zumbi, né? Dando conta, que não é só de pé, né? Você precisa estar de pé dando conta de tudo. E essa questão também dos papéis, isso é muito importante. Porque quando você tenta fazer o papel do pai, ou o papel de qualquer, né? Sem ser o papel da mãe,
isso traz desgaste emocional, isso traz desgaste físico e muitas vezes desgaste Espiritual também, espiritual né? também, claro. Mas eu digo assim, desgaste do dia a dia, de coisas que você está carregando, o que você não precisava carregar, que na verdade você não tem que carregar. E aí isso traz cansaço físico também, né? E é isso, ele atinge todas as dimensões. Então, esse amor, a gente precisa de fato assim buscar em Deus, né? E aí, assim, quando você tem mais de um filho, eles não são iguais e demandam coisas diferentes, né, para cada um. Até o relacionamento com um é diferente do relacionamento com o outro. Né? Não que o amor seja diferente, mas o relacionamento... Exatamente, né? Tem essa fala, né? Porque minha mãe ama mais, ou o pai ama mais, né? Eu acho até que a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Se de repente o filho percebe isso. Mas é isso, o relacionamento que a gente tem com eles vai ser diferente. Se tem 2, 3, 4... São personalidades diferentes, são pessoas né? E às vezes assim, você ensina a mesma coisa, às vezes a pessoa pergunta, gente, como é que pode? Criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, e serem pessoas tão diferentes. Mas são personalidades diferentes. Experiências diferentes, sim, vivências diferentes, gestação diferente, tempos diferentes. Então... E até aquela coisa assim, né? Vamos supor, você vai ensinar a criança, por exemplo, uma coisa bem básica, a comer de garfo e faca ou sentado à mesa sem mastigar, de boca cheia, sem falar de boca cheia, sem falar de boca cheia e tal. Você vai ensinar isso para os 2, ou para os 3, ou para os 20 que você tem. Mas você vai ensinar de forma diferente, porque cada um tem uma linguagem. Exatamente. Tem uma forma de aprendizagem, porque a gente sabe que nós temos canais de aprendizagem diferentes, então de repente um é mais auditivo, o outro é mais sinestésico, o outro é mais visual, e você precisa então usar as estratégias apropriadas para cada um, né? Exatamente isso. Acaba às vezes a gente se sentindo culpado realmente, né? E aí é esse tempo, né, que cada um também precisa ter, sim, de amadurecer. E aí se você tem filhos com idades diferentes, não tem como você dar uma ordem e querer que os 2 atendam da mesma forma. Isso desgasta a gente. Gente, até eu aprender isso, eu vou te contar um negócio. Mas aí a gente acha que a ordem que a gente vai dar vai todo mundo entender e vai respeitar, enfim, né? Vai atender o que a gente espera. E é isso aí. São pessoas diferentes, são tempos diferentes, são maturações diferentes. Então, a gente de fato precisa falar para cada um, né? E aí é esse tempo que eu acho que a gente precisa ter, né? O tal do tempo de qualidade, né? Entender o que é isso, né? Porque nem sempre é você estar o dia inteiro. Você sabe que isso me lembra, sabe o quê? A gente falando isso aqui, a questão da ordem militar. Que você coloca, né, que o capitão, sei lá, o tenente, sei lá, o grandão lá coloca todo mundo, o superior coloca todo mundo naquele pátio, todo mundo de uma mesma forma, e ele começa a cantar aquele mantra e todo mundo faz exatamente no mesmo momento, e a pessoa arma, desarma, descansa, tudo exatamente naquele momento, sem levar em conta, é claro que isso aí é uma questão militar, não tem como mexer, mas estou dizendo, quando isso acontece, treinados também são treinados para isso, né? Eles são adestrados para isso. Então, quando isso acontece dentro da família, deixa de existir a pessoalidade. A individualidade. A pessoa acaba perdendo a identidade. Exatamente. Identidade. Porque, tipo, cara, mas eu não sou igual a fulano. Eu lembro que uma vez, gente, eu sempre, né, esse meu TDAH supremo, ele foi, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu já estou pensando em outra e fazendo, e eu falei para minha filha assim, para minha mais velha, da Bia, vai Bia, cara, pelo amor de Deus, você está demorando demais, por que você não fez isso, tá vendo? Eu fiz isso, fez aquilo, você não fez. Ela falou assim, mãe, calma aí, respira, mãe, eu não sou você, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aquilo me deu um choque. E realmente é isso. É a identidade de cada um. Cada um é uma pessoa, né? Cada um tem uma impressão digital diferente. Então é bem assim. E a gente aprender, né? Aprender quem é o filho, né? Respeitar e até o estímulo vai ser diferente para cada um. E assim, como educadora, como alguém que trabalha com o Ministério Infantil desde a vida toda, né? Que você trabalha aí nessa missão, nessas missões, né? Que não é para qualquer um. Mas linda. Você sempre foi uma pessoa... Todo mundo é criança, todo mundo foi criança. Você sempre foi uma pessoa muito, muito preocupada com a infância. Preocupada com as crianças e como elas são influenciadas pelo mundo de forma geral, né?
Por que essa sua preocupação? Isso é só porque você tem filhos ou você vê isso de uma forma realmente... Por quê, né? Sei lá, a pergunta realmente é por quê. Porque tanta gente também lida com criança e não tem essa preocupação extrema de que, cara, aquilo que está vendo na televisão, ou aquele livro que está lendo, aquela imagem que está... O que está acontecendo? Isso vai influenciar de que forma, né? Aquilo que está comendo vai influenciar de que forma? Então, tudo isso você tem essa preocupação muito grande. Então, por que essa preocupação? Ela vem da onde? Então, é interessante você me perguntar, né? Isso é porque eu tenho filhos. E aí, assim, é só lembrar, né, gente, que eu demorei bastante para ter filhos. Então, esse amor, né, é chamada mesmo, é um chamado do Senhor. Parece não, gente, mas ela já tem 75 anos. Olha, com essa pele acneica com 70. E aí... Mentira, gente, tem 48. Quase 50. E aí, o que acontece? Então, assim, na verdade, esse amor, essa paixão, né, ela vem de muito tempo. Eu tava lembrando outro dia, quando que eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil? Foi exatamente na Igreja Batista do Campo dos Afonsos, com 12 anos. Onde nós nos conhecemos, né? E aí, exatamente, nessa idade. E eu trabalhava no berçário, então assim, o bebê, né, e, na verdade, auxiliando, né, gente? Tinha os adultos lá, eu estava lá auxiliando, mas junto ali, tinha os bebês maiores. Então, assim, e sempre tive essa preocupação, porque eu sempre entendi, né? Na verdade, eu fui uma criança que eu brinquei muito, de escalar árvore, né? De jogar bola de gude, soltar pipa. Então, assim, a infância sempre foi a infância, né? Ela foi gostosa. E entender que muitas crianças não têm essa infância, não tiveram e não têm. E aí, assim, logo depois vieram os meus sobrinhos, né? Fui tia com acho que 8, 9 anos de idade. E aí então acabou assim, né? Essa coisa, né? De apego mesmo. E eu fui entendendo, na verdade, né? A importância que era, como eu falei aqui. Tem até uma música assim também, né? Que eu tô tentando lembrar o nome dela, da Adriana Calcanhoto, parece. Que fala justamente, né? Todo mundo foi criança, né? E ela fala de alguém que, assim, né? Dentro da nossa história foi muito malvado. Não tô lembrando o nome agora. Tô lembrando a letra. Então, assim, todo mundo foi criança. E, assim, depois, então, que eu começo a estudar, começo a entender. E o que me levou, na verdade, à educação foi saber como é que as crianças aprendiam. Por quê? Porque a gente estava lá dentro da igreja, então, e dentro de uma sala, né? Que era a salinha, que eu detesto esse nome, gente. Não é salinha, né? É uma sala, não é cultinho, é um culto. Então, assim, estávamos dentro da sala ali. Como é que essas crianças aprendiam? Abrindo parênteses, é um culto onde precisa ter bastante investimento, porque as crianças não são a igreja de amanhã, as crianças são a igreja hoje, elas já são igreja. Elas já são. Então exatamente. Precisa de investimento, nada de o pior. Sobrou não sei o quê, manda para o Ministério Infantil. Não é assim, gente. Por favor. É o melhor, é o mais atraente, é o mais criativo, é o mais colorido, é o mais divertido, enfim. E aí, então, eu comecei com essa indagação. Como é que eles aprendem, né? E aí, como é que a gente ensina a Bíblia, né? O que é mais legal, de que maneira é mais legal. E aí, então, fui estudar, né? Primeiro fiz os cursos da PEC, todos os cursos que tinham de missões. A PEC, né? E aí, então, né? Isso foi só aumentando mais a minha curiosidade, até eu partir para a faculdade, para pedagogia, enfim. Eu acho que eu vou estudar minha vida toda, né? Porque a curiosidade, eu acho que é uma coisa que me acompanha, que tem a ver com a criança, né? Que todo mundo deveria ter, né, gente? Então, assim, meus filhos vieram bem depois, né? Eu já estar, né, envolvida com crianças e com a educação, né? Tanto espiritual, como você falou. E a gente começa, então, a entender, né? Que as relações familiares tem um peso enorme, né, no comportamento da criança, na maneira como ela fala, que ela ouve, né, criança, que ela se é dá o resultado não. da sua família, exatamente, né? Isso. Não tem então, como. quando eu entendi isso, eu vi exatamente ali a importância que é o Ministério Infantil, a importância que é criança, independente de estar dentro da igreja. E eu até falo assim, gente, eu tenho alguma coisa que atraio. Volta e meia, eu tô no mercado, é impressionante. Quando eu passo, quando eu não olho, né? Que sempre meu olho acha, né?
Mas quando meu olho não acha, eles me acham. É impressionante. Vão lá e cutucam ela. Me cutucam. Foi dentro do mercado que a gente estava, me cutuca. Então, assim, isso é muito gostoso. Foi essa semana, né? Agora, Ana, falando dessa questão de família aí, como você acha que a família hoje exerce a sua influência, né, ou o seu papel com as crianças, a sua influência na vida das crianças, e como realmente você acredita que deveria ser? Como acontece e como realmente deveria acontecer? Porque, gente, é claro que não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo, né? Cada um cria o seu filho de acordo com as estratégias que adquire, com as condições que tem, com as vivências, com aquilo que sabe, da forma como dá conta. Foi aquilo que a gente conseguiu fazer. É por isso que tem aquela história, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas assim, culpado pelo quê? O que você deu conta de fazer? Então, isso é uma coisa até que, né? E essa culpa é importante, precisa ser indagada, né? Por que culpa? Porque, gente, é o que você conseguiu fazer no momento. De repente, porque existe um padrão que você está falando aqui. Assim como aquilo que sua mãe pôde fazer por você, seu pai pôde fazer por você. Então, talvez justamente essa culpa seja por conta de um padrão que estabeleceram e que todo mundo tem que seguir. Eu acho que o que existe e precisa existir é a responsabilidade. A gente entender o papel, né? A mãe entender o papel que ela tem, o pai entender o papel que ele tem e principalmente entender que são os adultos da relação. E né? Quando não existir um dos genitores né? Um dos dois, um pai ou uma mãe, entender que é uma família, é uma assim família, mesmo, né? Exatamente. Mesmo que não completa, mas é uma família. Exatamente isso. E assim, e não querer dar conta do papel de quem não está presente, né? Você tem que fazer bem o seu. Eu acho que se a gente fizer bem o nosso e fizer a orientação, né, dessa criança, as dificuldades elas vão existir, porque tem crianças que têm o pai e a mãe, né, tem os dois e tem tantas dificuldades. Então as dificuldades elas vão existir por conta do mundo que a gente vive, das demandas que existem, né, das cobranças que existem. Então, eu acho que essa coisa do padrão, né, desse padrão disso, pai e mãe, nem todas as famílias têm pai e mãe. Né? Tem famílias que só têm a mãe, tem famílias que só têm o pai, tem famílias que não têm pai e mãe, tem famílias que têm a avó, tem famílias que têm a tia, né? Então, assim, ou tem o irmão, uma irmã, né, que cuida. E aí é isso, eu acho que são as vivências que cada um tem, do que traz, porque é o que a gente passa, né? E a gente, na verdade, tenta refazer o que não nos fez bem em algum momento da vida que a gente entende que não nos fez bem. A gente tenta compensar de alguma forma. Isso, inclusive, é uma coisa que acontece muito hoje nessa geração que a gente está. Não sei se você vai concordar comigo. A família tenta compensar. Aquilo que não teve, ela quer dar para o filho. E aí com coisas. E aí você acaba criando, e às vezes não só com coisas. Às vezes até assim, eu tive muitas frustrações, então eu não vou permitir que meu filho se frustre tanto. E aí, gente, isso acaba criando pessoas um futuro muito difícil, porque elas não vão adquirir a habilidade de se mover na vida por conta própria, né? De ter autonomia, de ter tristeza, de saber lidar com as frustrações. Se não há frustração, não há uma pessoa forte. Não há uma pessoa que saiba se mover. Isso é uma coisa importante demais da gente e criança, pensar, né? Você mesmo vivenciou esses dias, né, a retirada da tela. Tirou a tela. Minha mãe, né, não me ama. Minha mãe não quer meu bem. Isso é muito legal, sabe por quê? De falar. Eu ouvi um dia desse uma coisa de um estudioso que eu achei muito fantástico. As pais hoje têm medo de não serem amados. Exatamente. Então, mas se eu fizer isso, o fulano não vai me amar. Se eu fizer isso, o que ele vai pensar? Como ele vai me tratar? Cara, a gente está carente demais. O amor, uma sociedade de adultos carentes, assim, entendeu? Ele é quase que uma troca, né? Nem pelo bem-estar do outro, né? Porque às vezes você sabe que o que você está dando não faz tão bem. Né? Você está dando lá o açúcar em excesso, está dando a tela em excesso. Não, faz bem. E aí, sabe o que acontece? Que a gente, às vezes, é duro da gente ouvir, mas é verdade. Os filhos, eles nos amam por interesse. Até uma certa idade, gente, porque eles vão entender o que é amor no processo da vida. Tá? Eles não nascem sabendo o que é amor. Eles vão entender o que é no processo da vida. No processo do crescimento, do amadurecimento, das relações que a gente estabelece. E aí o que acontece? Eles realmente, em muitos momentos, eles nos odeiam. E chegam a falar isso. E isso não é da boca para fora. Eu te odeio. Eu não gosto mais de você. Emoção eu não quero mais você. É aquilo, a boca fala do que o coração está cheio, nas crianças também.
Então, assim, eles vão aprender o que é esse amor, né? E por que esse medo de não ser amado? Porque quando crescer ele vai entender o quanto você o amava e ele vai te amar e vai continuar te amando e vai entender que, na verdade, o que ele sentia por você, aquela fase de raiva, de ódio, é, na verdade, um amadurecimento do amor, né? Daquele sentimento para que ele chegasse ao amor pleno por você. Do filho pelo pai, pela mãe. Exatamente. E a gente, muitas vezes, também tem raiva dos filhos, tá, gente? Sim. Não sei você, mas eu tenho. Quando eu já falo, gente, que raiva! Vontade de pegar e sacudir. Por quê? Da raiva. Porque e aí entra o amor nos frustram, né? incondicional. E o amor também, e aqui, de novo, né? A gente voltando lá do início. Quais são as expectativas que eu tenho de ser mãe? Né? As expectativas da Ana Paula, né? Os sonhos da Ana Paula, e o que o Nicolas, né? E o João precisam de mãe. Então, isso também, né? Passa por esse caminho. Da gente sentir raiva, da gente sentir... Né, tristeza de algumas coisas, né, de sentir frustrado. A gente precisa aprender a assumir os nossos sentimentos, exatamente, né? E isso ensina, né? Ensina eles também a isso, a saber que eu sou de carne e osso, né? Muitas vezes eles não falam assim, ué, você faz isso? Você falando isso? Como se a gente saber administrar as emoções. Eles precisam fazer isso. Você falou isso aí agora, eu lembro que uma sobrinha, eu tinha uma sobrinha pequena, e ela falou assim, ela viu uma foto minha pequena, de criança, e ela falou, tia, você já teve essa idade? Sim, as crianças não imaginam, porque eles veem a gente como uma referência de gente grande, é como eles querem ser ou como eles não querem ser. Isso é legal você falar, porque me lembra justamente isso. Às vezes, quando a gente está falando aqui do tempo de qualidade, quantas vezes, gente, eu tiro por mim, estou falando por mim, e eu tenho essa vivência muito do ano passado, 2024 foi um ano bem desse jeito, de estar o dia inteiro com os meus filhos, mas muitas vezes não estar com eles, tá? Então, assim, estava de corpo presente, mas a mente não estava presente, né? Dando aquela atenção, compartilhando de coisas mesmo com eles. Isso por conta do meu trabalho. Eu trabalhei um ano inteiro, né, um horário integral, e eles me acompanharam, né, no primeiro período, cada um fazendo as suas atividades, nesse segundo período você é uma péssima mãe para fazer isso, você sabe. E aí você eles se sente aprenderam... culpada? Você não se sente culpada? Olha, vou dizer, eu me senti culpada no dia que eu quis parar de trabalhar e o João Lucas, o mais novo, falou assim, tudo bem, mãe, mas você vai deixar essa turma sem professor mais um ano? Me senti culpada. Eu falei, uau, a criança conseguiu compreender o que eu não entendi, né? E que bom que ele fez essa conversa. Às vezes a gente coloca para os nossos filhos, é igual coloca palavras na sua boca, colocam sentimentos no coração dos nossos filhos, e que eles realmente não têm. Isso acontece porque às vezes a gente deixa de ouvir as crianças. Sim. Para ouvir. Sim. Realmente ele está sentindo... a sua ausência daquela forma tão negativa, será que ele realmente não está entendendo e você precisa compensar com presente? Ou você precisa se punir, porque se você se sente culpado, a culpa pede uma punição, você então precisa se punir por causa daquilo que está acontecendo, né? Por aquilo que está acontecendo e que você nem sabe como está influenciando seu filho. Então ouve, uma coisa muito importante que a gente precisa aprender é ouvir as crianças, ouvir os nossos filhos, ouvir uns aos outros e nos ouvir. E exatamente isso que eu ia falar, a questão dessa troca, né? Como você falou da sua sobrinha, de não te ver, você foi criança. Essa troca, quantas vezes de repente a gente para e fala assim, quando eu era pequeno, eu gostava disso, eu não gostava disso. Volta e meia eu falo assim lá em casa, né? Quando minha mãe começa a contar, eu falei, mãe, eu falo, tudo intriga da oposição. Não deem atenção, porque isso é tudo conversa, né? Do seu tio, da sua tia, da sua avó. Eu não era dessa forma. E aí, assim, quantas vezes a gente precisa cruzar, gente, as nossas histórias, sabe? E aí, isso faz sentido, é isso. São eles se perceberem, né? Eu tô numa fase, eu sou criança, eu sou adolescente. Minha mãe foi criança, minha mãe foi adolescente. Fez isso, fez aquilo. Minha mãe é uma pessoa legal, né? Minha mãe é minha referência em algum lugar. E eu acho que isso é muito importante. Minha mãe também errou, minha mãe errou, assim, ela é uma boa pessoa. É uma boa pessoa. Né? Consertou, né? Errou, mas teve tempo de ajustar, ajustou. Então eu minha acho mãe que também pede desculpas. Isso é uma coisa muito importante. Pedir, reconhecer, né? Reconhecer que está errado, pedir desculpas, isso é muito importante. E aí, de ser referência, porque eu acho que não existe nada, sabe?
Você pode ter um professor muito maravilhoso, você pode ter um artista maravilhoso, um cantor maravilhoso, um músico maravilhoso. Mas pai e mãe precisa ser referência. Mas, Ana, vou te dizer um negócio. Pai e mãe sempre vão ser referência. Podem ser referências daquilo que eles querem, o que eles não querem. Que não querem. Referência da pessoa com quem eles podem se abrir, e pessoas que os acolhem, ou referência daquelas pessoas que eles não podem, perto de quem eles não podem chegar e por quem eles jamais serão acolhidos. Mas sempre, nós sempre seremos referência de alguma forma. Bom, gente, agora a gente vai para a nossa parte final do papo nosso de cada dia, e realmente esse é o papo nosso de cada dia. E eu vou trazer outras pessoas aqui com outros temas, e repetir esse tema também, porque eu acho que ele é sempre atual. Mas a gente vai fazer agora uma parte chamada Laiká, onde eu vou falar uma coisa, uma palavra, que ela não sabe qual é, e ela vai dizer a primeira coisa que vem à mente dela. Ai, meu Deus. Tá bom? Tá, vamos lá. Personagem bíblico. José. Vida. Pra viver. Um dom. Amar. Filhos. Coisa boa que eu fiz. Família. Base. Essência. Uma oração respondida. Ter fôlego de vida e alegria. Amizade. Amor vivenciado. Ana por Ana. Ana por Ana. Cores. Muita curiosidade. Jesus. Tudo. Igreja. Necessária. E eu preciso ser. Uma palavra que te define. A palavra que me define, viver. Uma música preferida. Música preferida Seja o Meu Universo. Um versículo que você guarda no coração preferido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Alguma coisa que você queira falar mais? Obrigada por esse momento. Obrigada a você. Foi muito legal. Eu acho que é um papo que vale muito a pena. Valeu muito a pena, né? É muito importante a gente falar sobre isso. E é isso, gente. Povo do céu, é isso aí. O papo nosso de cada dia de hoje termina aqui e eu espero você no próximo. E não esquece, tá? Se inscreve, compartilha, faz o seu comentário, enfim. E segue a Ana Paula lá nas redes sociais, que ela é péssima com rede social. Sou, gente. Péssima. Eu não vou prometer, não, mas assim, eu vou. Esse é um desafio. Quer ver como é que ela é péssima? Qual é o seu Instagram mesmo? Não sei. Ana Fonseca 123, tá? Que ela não sabe o Instagram dela. Mas ela é palestrante, você pode chamar, porque ela palestra para crianças, para igrejas, fala sobre ministério infantil, enfim, para empresas, para onde você precisar. E é isso, gente. Um grande beijo para você. Que Deus te abençoe infinitamente e jamais se esqueça o quão extraordinário você é para Deus. Que você é uma pessoa por quem Deus fez tudo o que Ele fez. Se você chegou aí onde você está, não importa. Se você está machucado, ferido, todo estrupiado, não importa. Você chegou até aí porque Deus te sustentou. E muitas coisas Ele ainda tem para fazer por você e para te mostrar. Jeremias 33:3 diz que... Lembra? Lembro. Calma, que esse é o seu versículo predileto. Um deles. Então, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabes. Então Deus ainda tem muito para revelar para você. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor preparou para você. Então um grande beijo, fique com Deus. Obrigada, tá, mana? Obrigada a você. Beijo, gente. Tchau, gente.